Você se considera um pai ou uma mãe ansioso? No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre esta possibilidade da ansiedade ser transmitida dos pais para os filhos. Primeiro ponto que eu trago aqui é a predisposição genética, ou seja, o pai ou a mãe que tem um diagnóstico anterior de ansiedade, essa probabilidade da criança vir a desenvolver algum distúrbio ligado à ansiedade, ela vai ser um pouco acentuada. Mas esse diagnóstico ele não é algo elementar, essencial. Por exemplo, não é porque um pai ou a mãe ele tem um diagnóstico anterior de ansiedade que automaticamente, quando eu tiver um filho, ele vai vir a desenvolver o transtorno de ansiedade. Então, não é algo que você precisa se desesperar. Eu queria focar muito nesse vídeo de hoje a questão da influência que o meio familiar ele vai exercer na construção dessa personalidade da criança, ou seja, a criança vai aprendendo conforme suas observações, como por exemplo, essa influência ambiental é o que a criança observa, como os pais resolvem os problemas, como acontece o diálogo entre os membros daquela família, em situações de estresse, de conflito, como meu pai reage àquelas determinadas situações. Na psicologia, esse aprendizado por observação leva o nome de modelação. A criança está aprendendo, mesmo sem o pai ou a mãe ensinar algo diretamente, mas ela aprende através da observação. Ou seja, a influência do exemplo. De nada vai adiantar o pai estar pedindo determinadas coisas se ele está fazendo algo oposto. E lembrando que essa questão da predisposição genética e da influência do ambiente que a criança está inserido, eles vão influenciar, mas não vão determinar que de fato a criança venha desenvolver algum distúrbio ligado à ansiedade. Lembrando também que todo adoecimento psicológico ele é multifatorial, ele pode ser desencadeado por diversos fatores. Então, trazendo aqui para o contexto clínico, na maioria das situações, quando os pais, ou o pai ou a mãe, resolvem buscar um atendimento, um acompanhamento para a criança, na maioria das situações, essa intervenção acaba sendo com os próprios pais, ou seja, para um pai ou a mãe está trabalhando a ansiedade da criança, primeiramente ele deve observar alguns aspectos na personalidade dele. Qual é o exemplo de ansiedade que os pais estão sendo para seus filhos? E como é a maneira que vocês enfrentam questões ligadas à ansiedade? E, em primeiro lugar, os pais devem trabalhar a sua própria ansiedade para posteriormente estar fazendo alguma intervenção no comportamento dos pequenos. Ou seja, como eu vinha falando, na maioria das situações, quando os pais buscam atendimento para a criança, acaba que essa intervenção acontecendo com eles. E, trazendo um pouco desse contexto, de nada vai adiantar um psicoterapeuta ele fazer alguma intervenção com a criança, por exemplo, treino de habilidades sociais, enfim, se a partir do momento que aquela criança sair do consultório, ela encontrar aquele mesmo ambiente familiar conflituoso. Então, nada vai adiantar o psicólogo estar fazendo essa intervenção. Por isso que, na maioria das situações, essa intervenção acaba acontecendo com os pais. E os pais, na maioria das situações, eles aprenderam também, através dessa modelação, quando eram pequenos, adolescentes, enfim, e acabam que, na idade adulta, eles reproduzindo esse padrão de comportamento para com seus filhos. Então, não é algo que seja consciente, são coisas inconscientes no qual um psicoterapeuta vai estar ajudando a pessoa a identificar esses problemas e a trabalhá-los. Então, eu separei 3 pontos aqui que eles vão ajudar a lapidar a personalidade dessa criança e também a sua falta ou exagero, eles vão ser causadores de ansiedade na mesma. Primeiro ponto é a supervisão de comportamento. A partir do momento que a supervisão de comportamento ela é exagerada,
os pais estão passando a mensagem para a criança de quê? Que ninguém confia nela, que a criança de repente pode estar fazendo tudo errado e há sempre um exagero dessa supervisão de comportamento. Quando essa supervisão de comportamento ela é frouxa, os pais estão passando a mensagem que a criança pode fazer tudo, que não importa onde ela estava, o que ela estava fazendo, enfim. Tanto o exagero como a falta de supervisão de comportamentos são prejudiciais à formação da personalidade e posteriormente o desenvolvimento de alguma ansiedade aí por conta da criança. Segundo ponto é o apoio emocional. Qual a qualidade desse apoio emocional? Se o pai ele motivava a criança a fazer sempre o seu melhor, logicamente sem cobrar perfeição, porque se trata de uma criança, como o pai demonstrava carinho, como o pai ajudava a enfrentar os problemas, qual a qualidade desse apoio emocional? Falando em qualidade também, são os pais observarem como está sendo a qualidade do tempo de vocês para com as crianças. A gente sabe hoje das correrias, das inúmeras tarefas e obrigações que os pais têm, mas naquele momento que você tira para brincar um pouco, para conversar, dialogar com sua criança ou adolescente, você já avaliou como está sendo a qualidade desse momento? E eu falo aqui que a qualidade é mais importante do que a quantidade. Logicamente que ter uma frequência de contato com seu filho ajuda, mas a qualidade do momento que você tem com ele, como é que se dá a conversa, é fundamental para a formação da personalidade aí dessa criança. Último ponto aqui que eu trago é a questão da superproteção. São inúmeros os prejuízos da superproteção no tocante a quê? Aquela criança que foi superprotegida, principalmente na primeira infância, que é aí onde a criança vai formando a personalidade dela. Se o pai não estimulou a autonomia, nessa questão da superproteção, se os adultos faziam tudo por essa criança, lá na frente, na fase da adolescência e adulta, ela vai ter dificuldades de autonomia, porque ela tinha o hábito, o padrão de comportamento, ela tinha uma resposta que as pessoas faziam as coisas por ela. Então, ela vai ter, sim, várias dificuldades em relação a essa questão da superproteção. Então, o que os pais podem estarem fazendo é observarem, em primeiro lugar, a sua ansiedade. Como se dá essa maneira de você reagir a situações estressantes. Se você é explosivo, né, se você fala palavrão, enfim, tudo isso, como foi falado, a criança vai aprendendo. E, para a gente encerrando o vídeo de hoje, esse vídeo aqui, ele de forma alguma, ele vem a suprir, a substituir uma psicoterapia. Esse vídeo não tem a intenção também de trazer alguma fórmula mágica para você, pai ou mãe, lidar com problemas de ansiedade aí do seu pequeno. Esse vídeo é informativo para estar levando informações de como, de repente, ele tem esse objetivo de fazer você ter uma reflexão a respeito de como anda sua ansiedade, seu comportamento em frente aos seus filhos. E se você gostou do vídeo, você curte, compartilha, marca aquela pessoa que você acha que precisa estar recebendo essas informações.